Boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta sexta edição do DCT Virtual Week. Hoje temos o prazer de ter connosco o professor Paulo Cortês. O professor Paulo Cortês, fazendo aqui um pequeníssimo resumo da sua atividade, é professor catedrático do Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, é também diretor adjunto do Centro de ID Algoritmo. Desde há 20 anos realiza atividades de investigação e ensino nas áreas de inteligência artificial e Business Analytics. É coautor de mais de 197 publicações indexadas em journals, Decision Support Systems, Information Science e conferências internacionais, I3Es, IJCNN, ACM, etc. Atualmente possui mais de 9.450 citações no Scholar, é um H-Index de 40 e 3.873 citações Scopus, tem um H-Index de 27. É também editor associado dos journals Decision Support Systems e Expert Systems. Recentemente foi considerado como um dos cientistas mais influentes do mundo, top de 2% dentre os 7 milhões de investigadores nas áreas de inteligência artificial e Information and Communications Technologies, de acordo com o estudo da PLOS Biology, coordenado pela Universidade de Stanford. Portanto, estão lançadas aqui as bases da dimensão intelectual e científica do nosso convidado. Mais uma vez, professor Paulo Cortês, muito obrigado por ter aceito este convite para participar nesta nossa sexta edição. Portanto, o espaço é seu, por favor, esteja à vontade. Muito bem, boa tarde. Eu vou fazer uma sessão de cerca de 30 minutos para falar sobre este tópico que tem o título Inteligência Artificial para apoio à decisão e vou explorar conceitos e exemplos. A parte da discussão fica para pós-apresentação. E podemos iniciar. Os slides vão estar todos quase em inglês, mas eu vou falar em português. E vamos então começar pelos conceitos. Portanto, o que é que aconteceu nas últimas décadas ou nos últimos anos mais recentes em termos das tecnologias de informação? Há alguns fenómenos muito impactantes no mundo. Um deles, temos um enorme crescimento de dados. Cada vez mais é fácil registar de forma automatizada dados, seja via sensores, Internet of Things. Temos novos fenómenos como a indústria 4.0, onde se pretende digitalizar tudo o que acontece nos processos da indústria e de transformação. Temos as cidades inteligentes, temos as redes sociais, a internet. E, portanto, é relativamente fácil hoje em dia tudo aquilo que acontece no mundo estar de alguma forma armazenado em dados digitais e refletir muitos processos. E, portanto, estamos numa era de Big Data. Cada vez mais temos acesso a dados. Isto é um fenómeno interessante. Outro fenómeno, que já vem também de algumas décadas atrás, que é a famosa lei de Moore, que é uma lei empírica e que até agora tem-se verificado sempre e que diz que, basicamente, a cada 2 anos, a quantidade de elementos que se conseguem pôr num circuito integrado a nível de transistores duplica. E na prática, o que se traduz é que a cada 2 anos a capacidade de computação que está disponível num dispositivo computacional duplica. E é isto que faz com que hoje em dia conseguimos, se calhar num smartphone, ter uma maior capacidade de processamento do que tínhamos na década de 70 em enormes servidores que ocupavam salas grandes e com muitos gastos de energia. Tem havido uma enorme evolução. O que significa também que temos dispositivos computacionais que conseguem processar os dados que armazenamos em grandes quantidades. Por último, justamente também por causa disto, há um conjunto ou uma comunidade de investigadores, quer das universidades, quer até do meio empresarial, mas ligado mais à parte de investigação, que tem muito interesse em criar algoritmos que beneficiam do poder computacional e beneficiam dos dados para termos análises cada vez mais sofisticadas e, portanto, também temos um crescimento na quantidade de algoritmos sofisticados disponíveis, nomeadamente, por exemplo, entre outros,
sistemas de Deep Learning, que foi um rebranding de um conceito mais alargado, que são as redes neuronais, e que já existiam desde a década de 60. Estas três coisas juntas, o que é que estão a produzir no mundo? Estão a produzir o impacto e o crescimento da inteligência artificial. E é por isso que cada vez mais ouvimos falar em inteligência artificial no dia-a-dia. Portanto, já saltou para fora do espaço normal dos investigadores, das universidades. Cada vez a inteligência artificial está-se a tornar ubíqua, que qualquer pessoa, muitas das vezes sem se aperceber, usa a inteligência artificial, porque ao usar sistemas de informação que processam dados e que têm algoritmos, eles usam mecanismos de inteligência artificial. E na verdade, tem havido muitos achievements interessantes. Por exemplo, em 2011, a IBM desenvolveu um projeto de enorme dimensão, um sistema chamado Watson, que num concurso televisivo conseguiu, do estilo trivia, de respostas a perguntas de cultura geral, conseguiu bater os melhores jogadores humanos da altura. Já temos alguns carros autónomos. Mais recentemente, a Google, usando uma empresa que é DeepMind, desenvolveu um sistema AlphaGo que venceu um dos melhores jogadores do xadrez oriental, que é o Go, e que se julgava que era imbatível por máquinas, e portanto as capacidades de atingir coisas interessantes para nós seres humanos no dia-a-dia através de sistemas de inteligência artificial estão a aumentar imenso devido aos tais fenómenos que eu falei anteriormente, que é temos muitos dados guardados em formato digital, temos algoritmos sofisticados e temos capacidade de processamento. E o que é isto da inteligência artificial? Existem imensas definições, é um termo muito abrangente que hoje em dia até me parece que é usado de uma forma muito lata, no sentido em que um sistema de inteligência artificial não é só algoritmia, também envolve todas as tecnologias de informação que permitem coletar os dados. E, portanto, é uma coisa um bocadinho mais lata do sentido original, que era ter programas de computadores ou algoritmos que tinham alguns mecanismos de aprendizagem, ou de planeamento, ou de representação de conhecimento. Uma forma simples, e esta é a única equação que eu vou apresentar, é esta em que diz que a inteligência artificial são dados interagindo com algoritmos. E qualquer sistema de inteligência artificial beneficia destes dois elementos, que é ter acesso a dados e ter acesso a algoritmos. E é possível desenvolver com sucesso um sistema de inteligência artificial focando-se mais, por exemplo, em ter dados com qualidade e que refletem o fenómeno que eu estou a estudar, focando-se mais em ter análises mais sofisticadas e que conseguem extrair padrões mais interessantes sobre os meus dados, ou então trabalhando ambos os elementos em simultâneo e dessa interação. Dentro do chapéu grande da inteligência artificial existem muitos domínios, eu próprio não os domino a todos, trabalho em alguns subdomínios apenas, mas temos campos ou subáreas como machine learning, meta-heuristics, knowledge representation, planning e por aí adiante. No que diz respeito ao apoio à decisão, em termos do caminho que eu percorri de investigação, aquilo que me interessa mais tem a ver com aspectos de machine learning para termos modelos preditivos e aspectos de meta-heuristics para termos sistemas de otimização. E juntando estas duas coisas, se aplicarmos a um contexto de negócio, temos esta área que é de Business Analytics. Só para verem também uma evolução não muito rigorosa, mas ao nível das décadas, de como é que foi a evolução de diversos termos. Portanto, a inteligência artificial, o termo surgiu mais ou menos na década de 50, devido ao trabalho do McCarthy, que foi quem atribuiu o termo, mas já antes se falava de algo semelhante através de Alan Turing e de outros investigadores. E a partir dos anos 60 foram surgindo diversos temas especializados dentro desta área de inteligência artificial
que assumem perspectivas ligeiramente diferentes, mas no fundo todos estes termos que eu estou aqui a apresentar com cores diferentes têm esta preocupação de alguma forma, ler um conjunto de dados em formato digital e extrair informação relevante para um dado domínio aplicacional. Ou pelo menos todos estes termos permitem que seja realizado este tipo de análise ou de ação. Ao longo do tempo foram surgindo novos termos, alguns tornaram-se mais populares, alguns tornaram-se num rebranding, e há também uma grande sobreposição entre os diferentes termos. Há pessoas que fazem a mesma coisa, mas que pertencem a comunidades diferentes e usam um chapéu diferente. Temos, por exemplo, o Data Science, que tem um grande overlap com Machine Learning, mas eu posso fazer Data Science sem usar Machine Learning, também envolve a estatística. Temos, por exemplo, a linha mais tradicional dos sistemas de apoio à decisão, que eram muito baseados em sistemas de informação para executivos, mas que foram evoluindo ao longo do tempo e incorporando mecanismos de Big Data, Business Intelligence. Ultimamente, a nível de Machine Learning, temos o Deep Learning, temos um conjunto de algoritmos muito interessantes, mas que têm um nome que é um bocado obscuro para a maior parte para o cidadão comum, que são as meta-heurísticas, mas que no fundo são métodos que eu chamo de optimização moderna e que também são bastante úteis para obter valor a partir de um conjunto de dados. E a partir do ano 2010 surgiu este termo de Business Analytics, eu por vezes também chamo-lhe Data Analytics, porque pode ser aplicado em contextos que não têm que ser necessariamente de negócio, por exemplo, melhorar a saúde das pessoas, não é necessariamente um valor monetário. E se calhar daqui a uma década vão surgir outros termos, mas todos eles podem ser incorporados dentro do grande chapéu da inteligência artificial. A nível do Business Analytics, isto foi retirado de um artigo do Arnaud e Pervan, de 2014, que tenta fazer uma espécie de uma revisão do qual é a evolução dos sistemas de apoio à decisão. E eu aqui só realço o que está aqui com esta caixa colorida de Business Analytics, que vem de um ramo dos tais sistemas para executivos, e portanto a ideia é sistemas que usam tecnologias baseadas em dados e que refletem o funcionamento de uma organização, de uma empresa, de uma indústria. Quando se usa o termo Business Analytics, o grande foco é nas análises em si, usando capacidades de previsão, de otimização para ter valor. E é isso que eu vou tentar, a nível dos conceitos, mostrar alguns exemplos. Se calhar a maneira mais fácil para quem não está mais ligado à parte da investigação é mostrar o que é que se consegue fazer em termos de análise daquilo que eu chamo o ponto de vista funcional, que é, por exemplo, se alguém é gestor ou executivo de uma empresa, ele pode não perceber muito do que é que são os algoritmos de inteligência artificial, mas ele percebe de certeza qual é o valor que determinados tipos de análises podem produzir e impactar no seu negócio. Como o Gartner Group, que é um grupo muito ligado às tecnologias de informação e que eu penso que tem a sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, de vez em quando fazem uma série de... É uma espécie de consultora especializada em Information Technology, e fazem uma série de relatórios e insights, e eles em 2013 vieram com este modelo que a parte para mim mais interessante são as perguntas e as caixinhas azul, que é perguntas simples que são úteis de responder para alguém que quer gerir algo com base em dados, que é o que é que aconteceu? Usando análises descritivas, e há vários métodos, alguns muito simples, como estatística, simples, como cálculos de medianas, desvios padrões, distribuições normais, eu consigo fazer um sumário de um conjunto de dados, posso ter milhões de observações do meu passado, do meu histórico, e indicar quais são padrões comuns que tendem a acontecer, algo tão simples como
dizer que se vendem mais gelados no verão do que no inverno, e que se vendem mais calçado em determinado tipo de lojas e menos noutras, e que explicam o meu passado. Outro conjunto de análises que eu acho mais, que dizem que produz ainda mais valor, que é para além de explicar o passado, são análises que tentam responder ao que é que vai acontecer, as chamadas análises preditivas, e usando diversos modelos matemáticos ou de machine learning, é possível, tendo um histórico, ajustar esses modelos ao histórico com um conjunto de padrões e depois usar os modelos que são obtidos para fazer previsões. E isto é útil porque permite reduzir um bocadinho contextos de incerteza associados a uma tomada de decisão. E outro nível também interessante é o nível das análises prescritivas, e isto é um bocadinho retirado do conceito médico de fazer uma prescrição, não é? Faz-se primeiro um diagnóstico, que seria a previsão de uma doença, e depois faz a prescrição, que seria da indicação de, por exemplo, um conjunto de medicamentos que a pessoa teria que tomar para se curar, não é? E aqui, a nível de prescrição, são análises que pretendem indicar um caminho para atingir determinado tipo de objetivos, e responde à pergunta como é que podemos tornar algo realidade. E o algo depende dos objetivos muito diretos ligados ao negócio, que é aumentar o lucro, diminuir custos, ser mais eficiente, ter melhor taxa de segmento, de um determinado segmento de mercado e por aí adiante. E para responder a este Prescriptive Analytics também há um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas. A nível preditivo, modelos que se têm revelado bastante interessantes e que têm crescido imenso em termos da sua utilização são modelos baseados em machine learning. Alguns dos modelos mais populares e se calhar até mais fáceis de ser utilizados são os chamados modelos de aprendizagem supervisionada. Há diversos tipos de modelos. Eu aqui estou a mostrar uma imagem de uma árvore de decisão num contexto de uma unidade de cuidados intensivo, para prever se vai haver uma falha de um órgão. Aqui no meio e em baixo tem um exemplo de uma rede neuronal, e aqui tem um exemplo de como é que se pode avaliar um modelo de forma realista ao longo do tempo, fazendo alguns treinos e testes. A importância do machine learning é tão grande e existem tantos investigadores hoje em dia que são criados ou propostos quase todos os anos dezenas de algoritmos, nem todos ganham tração do ponto de vista de se revelarem muito interessantes a nível mundial, mas muitos revelaram-se bastante poderosos e esta imagem é muito interessante porque o conceito de machine learning que foi proposto pelo Samuel nos anos 60 permitiu, nessa altura, já existiam, apesar dos computadores serem muito rudimentares, alguns algoritmos simples de aprendizagem com base em dados, mas desde então a quantidade de algoritmos e de métodos de machine learning tem crescido de uma forma gigantesca, e hoje em dia outro fenómeno também muito interessante, que já vou falar um bocadinho sobre ele, é que muitos destes algoritmos são muito fáceis de ser utilizados porque são disponíveis em pacotes de software ou ferramentas de software que são open source e qualquer pessoa pode instalar. Existem inclusive na internet diversos tutoriais e documentação que permitem usar de uma forma relativamente simples estes algoritmos. Por sua vez, quanto à otimização moderna, as tais meta-heurísticas, e que o cidadão comum se calhar não reconhece muito este termo, mas no fundo enquadra um conjunto de métodos de otimização muito diverso, e que tentam fazer uma procura inteligente quando um espaço de procura é muito elevado. E em vez de procurar todas as combinações possíveis, que às vezes é impossível, porque posso ter um espaço de procura tão elevado que não consigo, mesmo num computador, num supercomputador, varrer todas as hipóteses possíveis,
Alguns desses algoritmos o que fazem é uma procura inteligente, e conseguem em tempo razoável ter respostas que podem ter uma qualidade boa, mesmo que não sejam ótimas. Muitos destes algoritmos são inspirados na natureza, temos coisas como algoritmos genéticos, particle swarm optimization, que é inspirado na maneira como partículas ou por exemplo, abelhas interagem, temos exemplos inspirados em formigas e por aí adiante. Só por curiosidade, tenho aqui uma imagem de um livro que eu escrevi, que foi a última versão, foi publicada no ano passado, que é Modern Optimization with R, e tem cerca de 200 páginas que entra com mais detalhe como usar estes algoritmos, que eu não tenho espaço para isso. Esta imagem foi retirada do livro e mostra como é que diversos tipos de algoritmos de meta-heurísticas podem ser classificados de acordo com o estilo de procura que fazem, com o estilo de inspiração e neste caso em particular também acrescentei pacotes de uma ferramenta chamada R onde estavam implementados. Em termos de open source, o que atualmente está a ser muito utilizado são duas linguagens de programação, nomeadamente o Python e o R. Eu pessoalmente trabalho mais na ferramenta R, já desenvolvi até um pacote que já vou mostrar, mas a maior parte da comunidade está a virar-se muito rapidamente para o Python. Isto porquê? Porque foram desenvolvidos uns módulos de Deep Learning, nomeadamente Keras e outros, cujas implementações surgiram primeiro em Python e dada a popularidade destes métodos de Deep Learning, muito rapidamente as pessoas ligadas à engenharia de software começaram a migrar e a usar a linguagem Python. Neste slide mostro alguns exemplos de análises que se conseguem fazer usando o pacote que eu desenvolvi para o R, que é o RMiner. Permite fazer modelos preditivos do estilo supervisionado e fazer um conjunto de análises a esses modelos. Ultimamente, eu tenho vindo a trabalhar numa arquitetura que eu chamo TADA, que é um bocado inspirada no modelo do Gartner, segue o mesmo esquema dos 4 tipos de analytics, mas tem outras ideias, nomeadamente assume uma instanciação tecnológica em que para ter análises descritivas tem que haver um sistema de dados, idealmente de Big Data. O Machine Learning é muito útil nos 3 primeiros tipos de Analytics e no meu caso em particular tenho usado imenso do ponto de vista preditivo e a otimização moderna não é a única solução, mas é uma solução interessante para se obterem análises prescritivas. Pegando agora em alguns exemplos, para não me alongar, porque isto está-se a demorar muito, mais do que eu achei que seria. Pronto. Exemplos de análises preditivas. Eu trabalhei, um dos trabalhos que eu tenho, que é mais citado, tem mais de 1000 citações, tem a ver com este trabalho na revista Decision Support Systems, em 2009, e foi uma colaboração com a CCBR, que tem sede no Porto e que faz a certificação de vinhos verdes. E o objetivo era tentar modelar propriedades objetivas, medidas em laboratório, a nível da certificação, como valores de álcool, acidez, açúcares e por aí adiante, e relacionar esses valores objetivos com uma medida subjetiva que eram avaliações sensoriais de um painel de peritos em que se fazia uma mediana de 3 avaliações. E na altura testámos diversos modelos preditivos, uma máquina de vetores de suporte foi o que deu melhores resultados, conseguimos mostrar alguns resultados interessantes e, para além disso, acabamos por doar os dados de uma forma pública, estão num repositório internacional que tem sede em Berkeley, nos Estados Unidos, Irvine, na Califórnia, desculpem, Irvine, que é o UCI, e este dataset já tem mais de 1 milhão de downloads e portanto, qualquer pessoa pode aceder e ver que dados é que nós trabalhamos na altura. Noutro problema diferente, tive um aluno de doutoramento que em 2014 trabalhou com uma instituição bancária portuguesa
e a ideia era tentar prever se um cliente que eu ia contactar através de uma campanha de telemarketing, se ia ou não comprar um produto bancário, que era um depósito a prazo. E a utilidade deste modelo preditivo em termos de negócio é que se eu conseguir prever, antes de fazer a chamada telefónica, se o cliente vai adquirir o produto ou não, posso selecionar os clientes mais propensos a fazer uma compra e escuso de ligar a todos. E nós conseguimos demonstrar que se ligássemos, por exemplo, somente a metade dos clientes da campanha, tínhamos mais de 80% dos lucros com o melhor modelo, que na altura foi uma rede neuronal, e mais uma vez o dataset, uma visão parcial, não completa, mas parcial, foi doada também ao OCI e também é bastante popular em termos de downloads. Mais recentemente tive um aluno, o Nuno Oliveira, que esteve a trabalhar dados de texto de duas plataformas, uma delas era StockTweets e outra delas era o Twitter. A ideia era analisar textos, opiniões sobre a bolsa, sobre ações. Numa primeira fase tentámos prever simplesmente se a opinião da pessoa se era positiva ou negativa, que é bullish ou bearish, sobre uma dada ação. E numa segunda fase, agregando milhares destas opiniões diárias, tentámos ver se era possível prever alguns indicadores financeiros. E em alguns casos, fazendo um estudo muito robusto, que teve centenas de experiências a nível de modelos de machine learning, demonstramos em alguns casos que havia valor, sobretudo para empresas mais ligadas ao setor tecnológico, de pequena dimensão, que havia ali um elemento preditivo interessante, usando estas tais opiniões das pessoas. A nível da arquitetura TADA, que é tentar fazer análises prescritivas, tenho menos trabalhos, são trabalhos mais complexos porque implicam, muitas das vezes, ter um modelo preditivo e depois ter um modelo prescritivo, e tê-los a funcionar em cadeia. Tive um aluno de engenharia civil que fez um trabalho muito interessante para fazer planos de terraplanagem. Portanto, a ideia é, numa autoestrada existem vales e existem montes e a condução fica mais suave se eu não tiver um declive tão grande, e isto faz-se tirando o excesso de terra e pedras dos montes para os vales. Há muito equipamento que é preciso alocar ao longo de várias frentes, e nós usamos uma rede neuronal para prever, em primeiro lugar, o rendimento de um conjunto de máquinas que eram os compactadores, que permitiam, portanto, pôr terra e rocha de uma forma segura e compacta no solo. E depois usamos um algoritmo genético que usava estes modelos de previsão de rendimento para tentar alocar compactadores. E o que é curioso é que fizemos uma otimização multi-objetivo que tentava minimizar dois objetivos contrastantes, que era o tempo da obra e o custo, e para diversos tipos de perfis, porque é possível selecionar uma obra mais custosa, mas mais rápida, ou então mais barata, mas que demora mais tempo. Mas para diversos perfis, quando comparamos com a alocação humana, que está aqui neste pontinho a branco, aquilo que a gente conseguiu simular mostrou uma vantagem competitiva enorme e deu origem a um trabalho muito interessante. Noutro trabalho completamente diferente e que recebeu o Best Paper Award de uma conferência em 2015, internacional de inteligência artificial, que é a EPIA, trabalhei com um conjunto de alunos de um programa doutoral que tentamos prever o sucesso de notícias online antes de elas serem publicadas, e usando um serviço chamado Mashable, tínhamos cerca de 40 mil notícias, fizemos muitos indicadores de text mining para tentar calcular e medir se uma determinada notícia seria ou não popular. Isto permitiu-nos obter um modelo preditivo, e tendo este modelo preditivo, depois numa segunda fase tentámos otimizá-lo fazendo várias perguntas ao modelo preditivo, e as perguntas eram do género: se eu fizer um título mais curto, será que a popularidade desta notícia aumenta em termos de probabilidade? Se eu incluir uma imagem, se eu incluir uma keyword que está no texto e que não foi incluída como keyword pelo autor, mas que outros artigos usaram como keywords, será que ia aumentar a popularidade? E o que mostra aqui neste gráfico é que, usando o nosso sistema integrado das tais análises prescritivas e que envolvia
um sistema preditivo e um sistema de otimização, neste caso usamos um sistema chamado Stochastical Climbing, nós conseguimos aumentar em 15% a probabilidade para um conjunto de 1000 notícias. E foi um resultado bastante interessante. Numa terceira aplicação completamente diferente, tem a ver com um projeto mais recente, que foi de Portugal 2020, envolvendo uma indústria têxtil aqui da região de Val do Ave, e o objetivo do projeto TextBoost consistia em tentar modelar a relação entre o desenho de um novo tecido, que envolve diversos tipos de aspectos, nomeadamente escolher fios, escolher como é que há um entrelaçamento da trama, da teia, escolher como é que é o pente, escolher inclusive operações pós-produção de, por exemplo, de secagem, lavagem, etc, etc. E para esse conjunto grande de elementos que é preciso desenhar cada vez que se concebe um novo tecido, a ideia era prever propriedades físicas finais como a elasticidade, o peso, a resistência e por aí adiante. A parte preditiva, neste momento, conseguimos resultados bastante interessantes e já foi publicado num artigo em 2020, que foi na conferência AIAI, mas a ideia é aplicar em seguida, usando este modelo preditivo, análises prescritivas, onde, assumindo que o modelo prevê bem as propriedades físicas, vamos tentar procurar os melhores valores, por exemplo, de combinações de fio ou operações de secagem, lavagem, etc., para quando é necessário conceber um tecido novo, porque a empresa em causa, cada vez que precisa de produzir um tecido novo, usa muita experiência do especialista, que é o chamado debochador, e ele tem que fazer várias tentativas. Uma tentativa implica produzir metros e metros de fio, que tem muitos custos e demora muito tempo, e usando um sistema destes, a ideia é tentar reduzir bastante o número de tentativas, o que se traduz num grande valor para a empresa em causa. E pronto, fica aqui esta pequena apresentação, e consegui sem me alongar muito. Da minha parte, estou disposto a responder a questões que vocês tenham. E, portanto, desde que seja até às 18, tenho disponibilidade, quer seja sobre o que é que eu apresentei, quer sejam perguntas gerais que tenham sobre inteligência artificial ou sobre esta área. Bom, muito obrigado, professor Paulo Cortês, pela excelente apresentação e pela parte prática e aplicacional com que, no fundo, direcionou a sua apresentação, porque estas coisas são muito interessantes de ver do ponto de vista teórico e, obviamente, que é sempre muito interessante ter as publicações, mas depois ver isto aplicado na prática, na minha opinião, ainda mais interessante. Eu iria só pedir para descompartilhar o seu... Sim. Só para ficarmos todos aqui em pé de igualdade, como costuma dizer. Já está. Tá, ok, muito obrigado. Eu ia agora abrir portanto, uma sessão de... Como vemos, temos aqui ainda 20 minutos para podermos questionar o professor Paulo Cortês. Se alguém quiser fazer uma pergunta, penso que já temos aqui um candidato, penso que é Carlos de Lopes, acho que não estava com a mão no ar. Se alguém quiser, liga o microfone e coloca a pergunta. Quem quer ser o primeiro? Está tudo com vergonha de fazer perguntas. É normal. Bom, sendo assim... Não, eu sou muito atrevida. Bem, boa tarde, eu sou Guilhermina Miranda. Olá, estás bom, Fernando? Tudo bem. Claro que o assunto, eu não sou especialista em inteligência artificial e muito menos, eu sou psicóloga e trabalho no design, instructional design, e tenho lido bastante coisa sobre como é que a inteligência artificial pode vir a alterar o papel do professor, o modo como o conhecimento é representado e apresentado aos alunos, e eu não tenho nenhum receio disso. Eu gostava a minha questão, aliás, tive uma estudante de doutoramento, depois ela desistiu, infelizmente, por causa de problemas de saúde, que era repensar o papel do professor numa era em que muitas das funções, sobretudo aquelas funções mais repetitivas, de apresentar o conhecimento, e quando estes sistemas começarem a evoluir, não é? E alguns já existem, só que em grupos restritos, qual será o papel do professor num mundo em que muitas das funções do professor vão ser substituídas por máquinas?
Isso é uma boa questão. A minha área não é pedagogia, mas eu sou docente e dou aulas, por isso houve uma altura em que, e não tem nada a ver com a inteligência artificial, mas que surgiram os chamados MOOCs, que era Massive Online Learning Systems, e em que se prometia um acesso universal do conhecimento a toda a gente, e na altura surgiram vários destes MOOCs na Universidade de Stanford e do MIT e outras. Penso que Harvard também entrou num MOOC, e na altura muita gente achava que ia dar cabo das universidades e que os alunos iam tender a fazer este tipo de ensino, mas na verdade muito da popularidade desapareceu, esmoreceu, e atualmente esses MOOCs muitas das vezes servem para complementar algum ensino mais especializado, mas as universidades continuam a ter força e a produzir conhecimento. Em termos de ensino, a inteligência artificial permite fazer muitas coisas interessantes. Por exemplo, um exemplo simples, eu uso às vezes, sobretudo a nível de alunos de mestrado, uma ferramenta chamada Perusall, que é uma ferramenta que permite lançar tarefas de leitura, e foi concebida em Harvard, e eles usam algoritmos de inteligência artificial para medir de uma forma automática se o aluno fez bem ou não a tarefa. E tipicamente a tarefa consiste em ler um documento PDF, sublinhar partes interessantes, colocar questões, votar as questões mais interessantes, colocar perguntas, e com base nisso ele cria um score. É um sistema que alivia o esforço do docente, porque é tudo automático, pode não ser perfeito, mas baseia-se no princípio em que o aluno pode aprender sozinho, e aprende-se conseguir ter uma interação com uma ferramenta que depois até interage em grupo. Pronto. Isto é um pequeno exemplo de uma ferramenta que eu uso atualmente, mas há outras possibilidades. Agora, eu puxando um bocadinho o lado da inteligência artificial e a minha maneira de ver as coisas, a minha ótica, que eu não sei se é tendenciosa ou não, está muito alinhada com a tendência europeia. E a tendência europeia é human-centered. E para mim não faz sentido haver ensino sem um professor. Pode haver alunos que sejam excelentes e que sem professor consigam aprender sozinhos. Para esses, eles se calhar não necessitam tanto de ter acesso a um professor, mas em termos gerais, um processo de aprendizagem tem que ser facilitado por um professor. E, portanto, o professor pode ensinar de diversas formas. Se já existirem um conjunto de conteúdos que permitam que os alunos sozinhos aprendam, seja com mecanismos de inteligência artificial ou não, o que eu acho é que o professor tem que mudar um bocadinho o papel para não ser simplesmente alguém que despeja a mesma informação todos os anos, mas antes alguém que interage com os alunos e que consegue garantir que os alunos estão a evoluir, que estão a aprender aquilo que é suposto aprender, e que conseguem dominar os assuntos que é suposto ensinar, dominar. Muito obrigada. Claro que haveria muito mais. Eu gostei muito da sua apresentação, mas claro que não é a minha área. Eu vejo que tem um trabalho muito interessante e não vou dizer mais nada, mas eu também penso isso. Penso que o professor é necessário, só que o papel vai ser alterado. E eu gostava de perceber melhor em que é que ele vai ser alterado. Mesmo para os alunos que aprendem sozinhos, eles precisam de interação até para desenvolver o raciocínio, não é? Precisam de alguém que... Pode haver professores virtuais, não é? Pode, mas quando eu digo
o aluno, há aquele aluno que é genial e que consegue, lendo livros de matemática, aprender a matemática, sem usar computador, sem usar IA. Se ele consegue, quer dizer, o professor pouco o vai ajudar, entre aspas, não é? Agora, uma questão mais abrangente que eu posso anexar àquela que me colocou é a seguinte, e eu muitas vezes penso nisto, que é, cada vez mais a inteligência artificial, leia-se tecnologias de informação, vão estar ou ao serviço, ou então como complementaridade, ou então a substituir, que é um lado que eu não me agrada tanto, mas pode acontecer, qualquer tipo de profissão. E não tem a ver só com os professores. Por exemplo, bibliotecários. Qual é o papel de um bibliotecário hoje em dia? Com a internet, com o Google, com todas as coisas que existem. Faz sentido existir ou não? Mas quem diz isto diz muitas outras profissões e, portanto, no fundo, de uma forma mais abrangente, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta muito útil para múltiplas profissões, para advogados, para juízes, para pessoas que tomam decisões, em múltiplos contextos. Em alguns casos e para algumas profissões, eu não sei se vai ser um substituto ou um desafio, mas isso vai depender como essas profissões evoluírem, como a sociedade evoluir, mas isso tem a ver com todas as tecnologias. Se existirem carros autónomos, vão desaparecer os taxistas? Será que sim? Não sei. Ainda vamos ver, neste momento ainda não existem carros autónomos, mas poderão haver, e quem diz isso diz muitas outras coisas, não é? Agora, a minha visão da IA é human-centered, é no sentido em que, como aquilo que nós vivenciamos afeta-nos a nós, seres humanos, eu acho que é importante ter um ser humano envolvido em tudo o que tem a ver com questões de responsabilidade e de criticidade e portanto, eu, por exemplo, sou um bocado crítico de termos sistemas de armamento completamente autónomos por sistemas de inteligência artificial, porque os sistemas podem ser muito bons a detectar padrões, mas não sei se eles conseguem em todas as situações, atuar da mesma forma correta como supostamente um ser humano deveria atuar. E há esse perigo. Eu não quero monopolizar, ainda bem que pensa assim, porque eu também penso assim. Mas não sou o caso único. Sim, há muita gente na Europa que tem esse tipo de filosofia. A filosofia na China é completamente diferente. Pois, eu sei, eu estive estão lá. a virar-se muito para automatizar tudo. Sim, se calhar vão ser os primeiros a ter sistemas autónomos militares. Não, eu estive lá e fiquei um bocado assustada com o pensamento até de pessoas com quem eu falava. Eles concordavam com aquilo, com aquele controle sobre o cidadão, que aquilo é tudo já com telemóveis e com QR Code. É terrível aquilo. Para mim, eu achei aquilo terrível, mas muita gente concorda, porque acham que é um sistema mais justo, que é assustador, porque a capacidade de ajuizar ainda acho que deve pertencer aos humanos, mas enfim, são questões mais de ordem ética, mas não deixam de ser interessantes. E isso assusta-me, quer dizer, assusta não é assustar, mas se caminhar para sociedades assim ditatoriais, de certo modo comandadas por o controle do comportamento humano através de dispositivos digitais de recolha de informação, é um bocado assustador, acho eu. É o Big Brother. É isso mesmo. Mas alguém quer colocar uma questão? Não sei. Ligarem o microfone e a câmara, ou só o microfone, se acharem que não vale a pena ligar a câmara. Parece que está tudo com vergonha. Já agora podemos continuar aqui a conversar um bocadinho e até pegando um pouco naquilo que foi a discussão anterior, da pergunta da Guilherme Miranda, que desde já manda um beijinho daqui. O que acontece? Eu acho que, e há muito disto, eu acho que essas ferramentas é que podem ser muito interessantes, é o acompanhamento, ou seja, utilizar ferramentas de inteligência artificial
que possam acompanhar, por exemplo, o progresso dos alunos, para diminuir o dropout, para diminuir o insucesso, etc., mas como predição e não como controle do estudo ou como condução do estudo. Acho que é mais isso, porque o professor, na minha opinião, na modesta opinião, terá sempre aqui um papel importante de perceber como é que as coisas funcionam e até na forma da relação com o outro, não é? Porque o aluno se aprende na relação com o outro, em termos pessoais, vai ser muito diferente e vai ser moldado de forma diferente se aprender na relação com um avatar ou outra coisa qualquer. Bom, mas agora seria uma outra discussão na área da psicologia e da ética. Já agora, uma pequena questão que era, o Paulo aflorou aí a questão dos carros autónomos. Obviamente que mais cedo ou mais tarde iremos ter carros autónomos, quer dizer, a indústria está... Sim, mas há um pormenor que eu gostava de referir, que era, eu acho que quando chegar à altura que os carros autónomos têm uma fiabilidade tal que são mesmo seguros, vai ser difícil evitá-los, porque vai haver um movimento muito forte por questões de segurança, das seguradoras, por questões financeiras, para reduzir acidentes, aqui, portanto vai haver uma pressão muito forte para que sejam adotados. No entanto, já se fala há algum tempo de carros autónomos. Um dos primeiros carros autónomos a ter algum sucesso surgiu em 2005. Eu, em 2016, estive numa conferência que discuti com investigadores internacionais e, na altura, eu achava que ia ser um big changer, um game changer, que era os carros autónomos em breve iam revolucionar o mundo. E estamos agora em 2022 e ainda não aconteceu. E o que me parece é que ter carros com uma segurança muito, muito boa, a conduzir autonomamente em sistemas que são muito complexos, é muito mais difícil do que se imaginaria. E uma coisa é ter um carro autónomo a conduzir num ambiente controlado, numa autoestrada, com linhas pintadas, muito bem definidas, com um dia de sol. Outra coisa completamente diferente é, de repente, uma estrada estar esburacada ou surgir um cartaz que confunde a imagem de captura da câmara, ou uma criança meter-se de repente e depois haver... Portanto, há um conjunto muito grande de imprevistos que nós, seres humanos, temos um contexto que quem tem treino de condução consegue rapidamente adaptar-se, mas onde os algoritmos podem falhar se eles não estiverem preparados para um cenário que nunca foram concebidos anteriormente. E esse é um dos problemas que mesmo, por exemplo, os modelos de machine learning. Uma coisa é ter um sistema de machine learning em que eu tiro uma imagem e o sistema diz se aquilo é um cão, se é um gato. E posso usar para brincar. E houve até um sistema que teve muito sucesso, que se tirava uma fotografia a um ser humano e ele dizia qual é a raça de cão mais parecida da pessoa. Isso é uma brincadeira muito fácil de usar numa coisa dessas. Outra coisa completamente diferente é ter um sistema de machine learning para prever qualquer coisa crítica, para decidir, por exemplo, se a pessoa é um terrorista ou não. E em ambientes críticos, quando o sistema falhar, ele pode causar danos. E nenhum sistema de machine learning é perfeito. Isso é impossível, é uma utopia. Vai sempre ter um determinado margem de erro por diversas razões. Portanto, não são fiáveis a 100%. E será que a sociedade está preparada para isso? Portanto, há um conjunto de questões interessantes que se começam a colocar a partir do momento em que estes sistemas de inteligência artificial começam a ser cada vez mais usados no dia a dia. Para mim, em alguns contextos críticos, eu acho que é preferível ter o ser humano e por muito avançados que estejam os algoritmos e as técnicas, eu acho que usando em complementaridade para guiar um especialista, acho espetacular. Para substituir, tenho as minhas dúvidas. E um exemplo simples é pensar cada um de nós o seguinte, que é, se eu tivesse com uma decisão de vida ou de morte, por exemplo, uma suspeita de cancro ou qualquer coisa do género, confiaria somente num algoritmo de computador ou ia consultar um médico especialista? Será que eu aceitava que fosse só uma máquina a dizer qual era o tratamento que eu ia ter? Portanto, há aqui questões que no futuro cada vez mais se vão colocar.
Sim, e isso, quando se soma a isso a questão do imprevisto, o problema te coloca-se, não é? Porque os algoritmos podem estar todos muito bem desenhados, com as regras muito bem estabelecidas, todas as situações possíveis e mais algumas, mas há sempre a questão do imprevisto, como estava há pouco a relatar sobre os carros, não é? Ultrapassa uma criança, cai uma pedra, uma estrada de repente tem um buraco e tudo isso são decisões que têm que ser tomadas em tempo real e que neste momento ainda não o se consegue, não GPS deixa de é? Varia, funcionar, pois, ou... sim. Não, isto pode-se transportar, obviamente, não só para os carros autónomos, mas como para outras atividades. E tocou aí também na sua apresentação, ou até penso que foi na resposta a Guilhermina, uma questão importante, porque há profissões nobres, ou aquelas ditas profissões clássicas nobres, como a advocacia ou a medicina, Sim, que mas neste momento... há um aspecto curioso sobre isto, que é, nos últimos anos veio-me refletir, que é, aqui há uns tempos as pessoas achavam que as profissões mais braçais que eram as mais fáceis de substituir por sistemas autónomos, e hoje em dia não é bem assim. É o Por contrário. incrível que pareça, ter um robô que consiga aspirar uma casa, não é só o chão, mas sofás, tapetes, cadeiras, ou limpar uma casa, ter um robô que faça isso é uma coisa extremamente difícil. E hoje em dia penso que não há nenhum robô no mundo, eu não sou especialista de robótica, mas que o consiga fazer de uma forma correta. A Manuela Veloso, que é uma portuguesa que está no MIT, e que trabalha muito na área da robótica, dizia que se calhar não era possível mapear todos os sistemas de abertura de portas. E, portanto, há muitos sistemas que são fáceis de abrir portas, maçanetas, ou seja, o que for, mas ter um robô que consiga abrir toda a maçaneta do mundo para abrir uma porta, se calhar é uma tarefa impossível, porque se ele vir uma coisa completamente nova, pode não saber o que fazer. E isso significa que há alguns trabalhos físicos que são difíceis de serem substituídos. Por exemplo, um jardineiro. Eu acho, neste momento, muito difícil substituir um jardineiro. Mas substituir profissões de intelecto, como, por exemplo, um analista de risco, já aconteceu no Japão, já houve 30 analistas de risco que foram substituídos por um algoritmo. E deviam ser pagos e devia ter uma formação superior. Portanto, este conceito de profissão segura, digamos assim, tem que se lhe diga. Pois, e até muitos destes algoritmos, destas soluções, e era aí que eu ia chegar, quer para a área da advocacia, quer para a área da medicina. Por exemplo, na área da medicina, o diagnóstico pode ser perfeitamente feito e cada vez mais por algoritmos, por ressonâncias. Depois, Pode. a grande questão... Inclusive, há empresas nos Estados Unidos que dizem, e estão a prosperar nesse sentido, que é para fazer análises de determinado tipo de imagens médicas, eles conseguem uma melhor taxa de acerto do que um especialista médico. Mas fazem aquele tipo de serviço de leitura de padrões. Mas depois a tomada de decisão será sempre do médico. Não é, exatamente, ora, pronto, é o que me parece. Pronto. Por isso é que estes sistemas podem ser sistemas de apoio para que a decisão possa ser tomada de forma mais adequada. Acho que aí é que estamos, neste momento estamos nesse ponto. Também estamos num ponto um bocadinho complicado, porque já são 17h54 e o professor Paulo Cortês tem apenas mais 3 ou 4 minutos para responder a alguma questão, que eventualmente alguém tenha alguma dúvida sobre a excelente apresentação. Eu só queria fazer um comentário, mesmo sobre os carros autónomos. Eu sou psicóloga de formação de base e há uma variável que é a personalidade por exemplo, eu gosto de controlar as situações, mesmo que tenha possibilidade. Por exemplo, o meu filho já tem um carro que é eu não quero um carro desse, eu quero ser eu a controlar o carro. Eu gosto de meter velocidade, nem quero, meu marido também, eu gosto de controlar. Mas aí o que eu acho... Para mim a motivação depende de cada um, mas há muitos estudos que mostram que um fator motivacional fortíssimo para qualquer atividade do ser humano é ele sentir que ele controla a situação, que ele domina, que ele pode melhorar. Isso é interessante, mas no contexto da condução, isto não é a minha área, mas o que eu acho é que quando chegar à altura em que haja tecnologia autónoma que seja suficientemente fiável, vai haver uma pressão muito grande para não haver condutores humanos. E quem quiser conduzir humanamente vai ter que pagar por isso. Vai pagar um seguro mais caro, pode ter o prazer de conduzir, mas vai estar ali com um conjunto de restrições que hoje em dia não existem.
Eu já não estou cá, já estarei no Pois, além, e se por calhar, isso não me incomoda. A Desculpe conduzir lá, outros carros. pronto. Não é? Conduzir outros carros. Bom, estamos mesmo em cima, o professor Paulo Cortês vai ter que sair. Eu quero agradecer a presença de todos nesta primeira sessão da sexta DCT Virtual Week. Hoje tivemos o prazer de ter o professor Paulo Cortês. Mais uma vez, publicamente, quero agradecer a presença e a excelente apresentação e a discussão. Foi pena não poder ser mais estendida. Amanhã aguardo todos os que estão, ou outros queiram participar, com o professor Mário Figueiredo do IST, também dentro desta mesma linha da inteligência artificial, e portanto a todos muito obrigado e até amanhã. muito bem, desde uma boa tarde. Obrigada.